Esse canal é feito com a intenção de fazer o nome de Deus conhecido. Espero que essa palavra possa te alcançar de alguma forma e seja talvez a resposta que você tem pedido. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos para a palavra de hoje. Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Gênesis capítulo 6. E aqui eu frisarei alguns versículos e terminaremos em um pedacinho do capítulo 7. Gênesis capítulo 6, versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. O 14. Aqui Deus fala para Noé: Você, porém, fará uma arca de madeira de ciprestes, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Versículo 17. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida, mas tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Versículo 22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Capítulo 7, versículo 1. Então o Senhor disse a Noé: Entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Versículo 5. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Amém? Hoje não é necessariamente uma pregação, é mais um devocional e suas reflexões. Vamos lá. Primeiramente ao versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. Essa parte a gente humaniza bastante Deus, e digo humanizar no sentido de colocar com sentimentos humanos, para que a gente, como humanos e mortais, possamos sentir o que foi sentido por ele, e isso lhe cortou o coração de grande tristeza. Perceba, se a gente colocar, se a gente escalar isso para Deus, aquele que disse age, ouve, que fez, que disse para ser feito e foi realmente, que limitou os mares. Ele se arrependeu ali. Ele poderia ter retirado todos, mas não. Ele mandou o dilúvio. E aqui eu quero fazer uma ligação ao capítulo 7, versículo 1, quando o Senhor disse para Noé: Entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que eu encontrei nessa geração. Aqui a gente nota, pelo menos nessa versão da Bíblia, fiquem, se eu não li a outra, ou se você leu uma outra que dá outra entonação, comente, por favor, em que a gente nota que a família de Noé foi salva porque Noé era justo, a família de Noé foi salva porque Noé obedeceu. E note aqui no versículo 14, em que Deus passa as medidas da arca para Noé. Noé não sabia a proporção desse dilúvio, Noé não sabia como Deus iria fazer, Noé não sabia o que exatamente que iria acontecer, mas Deus o passou as medidas, ali no capítulo 14 ao 16. No 17, Deus fala: Eis que vou trazer. Esse vou, eu coloquei anotações aqui na minha Bíblia, vocês podem notar que ela é cheia de anotaçõezinhas. Deus, ali na parte do 14 ao 16, deu todas as medidas para que funcionasse. E, quando ele fala vou, ele avisou antes. Noé não tinha se corrompido. Ele e a sua família foram salvos porque Noé foi justo. Ele coloca que Noé foi justo. Acredito que se Noé foi justo, seus filhos não iam muito longe disso, se desviavam um pouco, se é que se desviavam um pouco, não iam muito longe disso. Então eu anotei aqui esse voo só como um destaque. Deus não teria obrigação, não teria necessidade, não teria porquê, mas é uma questão de amor com seus filhos, com a sua criatura, com a sua criação, em que ele fala: eu vou trazer água sobre a terra. Aqui ele coloca que tudo será destruído. No versículo 22, que é uma das últimas anotações que eu fiz, as últimas observações, Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado.
Noé não tirou, aqui a gente já coloca centímetros e metros, né, que a minha Bíblia foi adaptada para que a gente pudesse entender mais fácil, é a versão NVI. Você, porém, faz uma arca, Deus coloca aqui, por exemplo, 22 metros e meio de largura. Noé não alterou nada, Noé não fez nada, mesmo não sabendo a proporção, não conhecendo. Noé fez exatamente como Deus tinha ordenado. Se ele soubesse como o que seria, o que viria, talvez ele tivesse alterado por pensar, não é necessário. Mas se ele não tivesse fé, se ele não cresce na palavra do Senhor, naquilo que Deus dizia, ele também não teria feito. Porque ele pensaria, quem é esse que pode exercer tanto poder? Nós, nos dias de hoje, sabemos que esse que falou com Noé é o Deus que disse haja e ouve. E ainda assim nós vemos uma geração se corrompendo, vemos pessoas se corrompendo e vemos que isso vai de uma forma de encontro muitas vezes com as palavras de Deus. Porque Noé foi um demonstrativo de força, foi um demonstrativo de fé. Principalmente aqui, a gente nota isso no capítulo 7, versículo 1. Entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo. O conceito de justiça, a gente também abrange ao conceito de obediência. Foi esse o devocional de hoje. Eu espero que eu tenha conseguido passar aquilo que mais me tocou. E o que eu grifei de igual aqui, eu vou postar no Instagram a foto da Bíblia. Foi principalmente Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Ele não alterou uma vírgula, ele não alterou uma palavra, ele não alterou uma medida. A sua justiça também consentia em obediência. Noé era um homem obediente. E isso fez com que ele e toda a sua família fossem salvos. Deus abençoe.